Boa noite a todos e a todas. Palestra boa é palestra rápida, né, professora? Então, a senhora contribuiu para que a minha palestra seja boa esta noite. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nessa casa, uma casa que é de luz, e especialmente hoje, dia do aniversário do meu caçula, em agradecimento à vida dele, e também recebendo amigas queridas pela primeira vez aqui, minha irmã, que está ali ao fundo, que não me avisou que viria e está aqui. Então sejam muito bem-vindos aqueles que estão nessa casa pela primeira vez e que a luz divina desça sobre todos nós hoje. O tema que me foi dada a missão de falar hoje está dentro do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que fala que a fé transporta montanhas. E o tema é a fé divina e a fé humana, que na verdade é uma mensagem psicografada ao final do capítulo, falando sobre essas duas classificações de fé segundo o Espiritismo. A professora Lodelina já fez a invocação para que nós possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes. Mas como eu sou musical, eu vou abrir a palestra com uma música que fala de Zaqueu, aquele baixinho cobrador de impostos, que era mal visto pela população, e quando ficou sabendo que Jesus iria passar pela cidade, ele fez questão de ir lá para vê-lo. Subiu em cima de uma árvore, Jesus falou: vem cá, eu quero ir lá na sua casa. Escolheu ele, porque Jesus sabia que ele precisava descobrir Jesus e passar a conviver com condutas em prol do bem da humanidade. Então, com a música de Zaqueu, eu peço que todos internalizem o pedido para que o Mestre Jesus, o nosso governador da terra, possa abrir os nossos corações e as nossas mentes para que a palestra de hoje chegue de uma forma branda e de uma forma que a gente consiga aplicá-la, ao menos durante essa semana. Quando a gente fala de fé,
As religiões, de uma forma geral, elas fizeram que nós acreditássemos que a fé seria apenas nós exercermos um dogma religioso. Seria algo externo que você buscaria como uma forma de justificar que você tem sua fé. Ir numa igreja, ir num ritual, ir num templo e terceirizar a responsabilidade. Ou seja, acabou que as religiões nos fizeram acreditar que a fé é simplesmente acreditar que Deus vai fazer por nós. No nosso dia a dia, é comum a gente ver em carros decalques: foi Deus que me deu. Eu penso, Deus realiza. Foi por Deus. É bonito, é bom, mas essa não é a fé que a doutrina espírita e que a mensagem do capítulo 19 traz para a gente. E aí, quando a gente fala da fé do capítulo 19, ele traz várias gradações, dentre elas eu vou ficar em 3. 2 do tema de hoje e uma que eu ousadamente trago. O tema de hoje fala da fé humana e da fé divina. Vamos entender. A fé humana é aquela que nos faz levantar todos os dias com a vontade e com a coragem de fazer alguma coisa. Todos os dias nós somos providos de, pelo menos deveríamos ser, da vontade de realizarmos, de conquistarmos, de fazermos. Nós acreditamos que vai dar certo. Eu vou trabalhar porque no final do mês eu vou receber meu salário. Eu vou estudar porque eu quero lograr êxito no concurso público. Eu vou trabalhar muito, cedo, à tarde, à noite, porque eu quero comprar uma casa. Então, a fé humana é aquele sentimento que nós, seres humanos encarnados, temos de fazer e acontecer. Nós somos providos da coragem, da vontade, da resiliência, de insistência, de disciplina. Essa é a fé humana. Mas a fé humana, dentro da perspectiva espírita, ela não pode servir apenas à pessoa que a exerce. Nós estamos num plano em que nós fizemos um compromisso antes de reencarnarmos e que é preciso dar utilidade nesse existir. Então, quando a gente fala da fé humana, a gente tem que lembrar que junto dela anda a fé divina. E o que é a fé divina? É aquela fé que já nasce conosco do ponto de vista de crer em algo superior. É difícil a gente pensar num ser humano que não crê em algo superior. Alguns falam que sim, mas eu ainda insisto em acreditar que não, que eles vão acreditar em algo superior. E nessa crença em um algo superior, e a crença no futuro pós-morte, depois da passagem, a gente sabe que as nossas condutas humanas, decorrentes da fé humana, elas devem coligir para o propósito da nossa estada aqui, que é o propósito do bem. Dentro do capítulo 19, antes de falar de fé divina e fé humana, tem a leitura da fé, que é o transporte do amor e da caridade. É através da fé que se exerce o amor e a caridade, porque através da ação humana a gente consegue cumprir os ditames divinos. Então a fé divina é a crença em algo superior, é acreditar que a nossa vontade deve ser exercida sim, porque ela faz parte da fé humana, mas que a nossa vontade também está sob uma fiscalização e sob a orientação do divino. E aí eu ouso dizer que entre a fé humana, que é aquela necessidade de você correr atrás e não ficar só aguardando na fé divina, como durante anos nós fomos condicionados a pensar que não, eu vou entregar tudo para Deus. Não, eu vou fazer a minha parte, porque nós temos o livre-arbítrio. Se não fizermos nossa parte, não vai prevalecer também o que Deus quer para nós. Afinal, nós temos que ter utilidade aqui. Então, ligando a fé humana e a fé divina, eu ouso dizer que tem a fé raciocinada.
todas as nossas aspirações humanas e todas as necessidades humanas, elas não podem sobrepor ao que o amor e a caridade devem transplantar em nossas condutas. Nós precisamos sempre ter o raciocínio de que as condutas humanas devem coligir para um bem comum. E que, muitas vezes, essa fé humana, ela é exercida. Quantas pessoas aqui não lutaram a vida inteira, não tiveram disciplina e não conseguiram chegar? Ou no meio do caminho passaram por infortúnios, por perdas, por provações. É aí que entra a fé raciocinada. Nem sempre a fé humana exercida de uma forma correta vai conseguir chegar ao objetivo, fim que você traçou em sua mente humana. Porque aí entra o compromisso kármico que você fez, o compromisso que você fez antes de reencarnar. Algumas coisas realmente não vai ter jeito do livre-arbítrio só comandar. Tem uma determinação divina, e aí é preciso acreditar que a vontade divina é maior que a vontade nossa humana. Por isso que eu acho que quando a gente fala de fé, a fé ela tem que ser raciocinada também. Eu costumo brincar com os meus filhos quando eles falam: mãe, aconteceu isso. Eu falei: tudo dai graças ao Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Quando é algo ruim, a senhora está não. É porque também às vezes nós precisamos nos permitir avançar por aquilo. Era necessário dentro da nossa caminhada. Agora, permitir passar por aquilo não quer dizer também contribuir para que o mal aconteça. Porque se eu vou sair de Goiânia e vou para Brasília, eu tenho que me precaver, eu tenho que me prevenir. Em um carro, que o pneu não está careca, que esteja com uma mecânica boa. Porque também não adianta eu sair de um carro desprevenido, um acidente acontece, e aí eu venho culpar, falar que foi a vontade de Deus. Não. Cadê a sua fé humana? Cadê a sua vontade de vencer e fazer o certo? Cadê a sua disciplina? Cadê a sua conduta em prol de que desse certo? Então também a gente não pode ficar só naquele conceito da fé divina, que tudo é a vontade de Deus. Tem pessoas que o dia inteiro falam: foi Deus que quis, é a vontade de Deus, é dele que vem a ordem. Não, tem que analisar com uma fé raciocinada. É dele mesmo? O que eu estou contribuindo para que isso aconteça? É preciso refletir se na nossa conduta teve uma contribuição também ou não. E mesmo que não tenha tido, e que você tenha feito tudo para não acontecer, aí entra a fé raciocinada de que aquilo era para ocorrer. Não é, Leandra? Esse final de semana bateu o carro, quebrou a mão e deu PT no carro. Tinha um propósito, né? Você não estava sem a sua fé humana em exercício. Então é preciso também, muitas vezes, a fé raciocinada. E a gente tem um exemplo muito bom, didático, na doutrina espírita, que fala do cidadão que estava na enchente. O cidadão estava numa enchente, numa cidade dele, uma chuva torrencial dentro da casa dele, e a chuva subindo, passou a canoa. E o cidadão falou: vamos, eu te levo. Ele falou: não, Deus vai me salvar. E a água continuou subindo, já estava na cintura, passou um barco a motor. Vamos, sai daí. Não, vou ficar aqui, Deus vai me salvar. Quando já estava chegando nos ombros, veio o helicóptero, desceu o cidadão naquela redinha: vamos embora, Deus te salvar. Não, Deus vai me salvar. Que fé é essa? É a fé eminentemente divina. Só acreditar que Deus vai salvar, sem eu, dentro do meu corpo humano, encarnado, fazer nada para que isso aconteça. Deus nos dá instrumentos, mas nós temos que exercer a conduta humana, a fé humana de acreditar que aquela conduta de aceitar o que o divino mandou para me salvar, eu tenho que cumprir. E esse cidadão acabou morrendo, chegou do outro lado e foi questionar o espírito benfeitor que o recebeu. Mas como vocês me salvaram? Ele falou: olha, nós lhe demos todos os instrumentos possíveis para que você se salvasse, e você não se salvou. Então não adianta também a gente ficar pensando que naquela passagem pedir e recebeis, não é tão simples assim. Te ajuda que eu te ajudarei. Então é preciso fazer a nossa parte também.
Não é só ficar esperando no divino sem fazer nada, numa posição de leniência e de omissão. Então esse exemplo da enchente é o de fé divina só, sem nada de fé humana contribuindo para que a fé divina se implementasse. E eu li esses dias para trás uma reportagem de um piloto, e essa é real, que caiu no Amazonas, parece que foi no ano de 2021, salvo engano, o nome dele é Antônio Senna. Ele caiu numa região de mata, ele se machucou, salvo engano, quebrou a perna, algo do tipo, ou teve uma lesão que estava incapacitando ele para ficar andando, e uma chuva também bem intensa na região. E ele rezava muito para Deus diminuir aquela chuva ou cessar a chuva, para que ele tivesse condições de sobrevivência maior. E quanto mais ele rezava, mais chuva vinha. E ele pensava, gente, mas Deus está me castigando. Mas ele continuou para a sua fé humana, em busca de ser encontrado por alguém. Continuou tentando andar dentro da dificuldade dele, comendo e o que encontrasse pela frente, e continuou. Rezando para a chuva cessar, e quanto mais rezava, a chuva aumentava, mas continuou com a fé humana em busca de ser encontrado por alguém. Depois de 36 dias na mata, ele encontrou alguns catadores de castanha, que estavam catando castanha por ali, e aí, obviamente, ele ficou eufórico quando encontrou, e os catadores falaram para ele, olha, ainda bem que teve essa chuva incessante que fez o rio subir, porque se o rio não tivesse subido, a gente não chegaria com a canoa até aqui, que o lugar que você está é do outro lado, onde a gente geralmente não vem. Como acabou a castanha lá onde nós estávamos, e com a cheia do rio, nós resolvemos vir aqui catar as castanhas aqui. E aí a gente vê, nesse caso real, que a fé humana se uniu com a fé divina. Ou seja, ele rezou e pensou que estava sendo castigado. Mas a providência divina estava trabalhando justamente naquilo que ele achava que era prejudicial. Mas ele não desistiu da fé humana. Ele continuou em busca do salvamento. Isso fez com que ele fosse salvo. Então, nesse exemplo real, a gente consegue enxergar a harmonia da fé humana com a fé divina. Então, muitas vezes, quando a gente está passando por uma situação de provação, por uma situação de sofrimento, a gente tem que refletir se a nossa fé humana está sendo exercida e se a nossa fé divina também. Porque, por vezes, não é só fé humana, como eu falei. Por vezes, é a providência divina agindo para que a gente cresça espiritualmente. Enfim, nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui em definitivo. E como uma passagem, nós temos que mirar a nossa passagem com um plano superior. E para chegar lá, nós temos que estar com o espírito evoluído. Então, retornando ao tema, quando se fala em fé humana e fé divina, é a gente saber que é preciso estar aqui hoje. E vocês, todos nós, estamos aqui pela fé divina, buscando na providência divina o amparo necessário, para que a gente consiga se fortalecer e continuar nas nossas missões. Mas a gente não pode se esquecer que a fé humana de todos os dias levantarmos e agradecermos a Deus pela vida e agradecermos pelo dom da respiração, da visão, da audição e da plena capacidade física de andar, e acreditar que aquele dia vai ser um bom dia, que eu vou fazer o melhor de mim para que ele o seja, é necessário também. Afinal, nem todos que passam pela provação contribuem para sair dela. Alguns contribuem para nela permanecer, porque nada fazem no sentido de melhorar. Então, é preciso exercer a fé humana, que é aquela que nos faz todos os dias lutarmos, porque a carne, a matéria, tem suas necessidades. E dentro das nossas necessidades, a gente tem que acreditar que é preciso continuar lutando. Mas sem perder o rumo também de que todas as nossas condutas, elas devem conduzir para um bem maior, que é o amor
e a caridade. Afinal, a fé é a materialização do amor e da caridade, conforme o capítulo 19. É preciso lembrar que toda conduta em prol do bem chama o bem. Existe a lei da causa e efeito, o que eu planto eu colho. Então, que nós tenhamos na lei de causa e efeito a certeza de condutas boas, porque elas nunca erram. E Deus é bondoso, está sempre conosco, olhando para as nossas condutas e trazendo a providência divina sempre, desde que mereçamos. Lembrando que a providência divina muitas vezes não é da forma que a gente quer, como o piloto lá na Amazônia, que achava que estava sendo castigado. Mas a providência divina ela é necessária, para lá na frente a gente entender por quê a gente passou por ela, aquela provação. Eu quero cantar um trechinho de uma música gospel, que fala sobre a bondade de Deus. A gente tem que lembrar sempre, Deus é bondoso e olha para aqueles que também o são. Deus é bom e o tempo todo. Que nós estejamos sempre em sintonia com Cristo, pedindo que Ele nos oriente, nos ampare e que a nossa mãezinha maior também esteja com seu santo manto protetor sobre as nossas casas, as nossas vidas, os nossos filhos, familiares, protegendo-nos e nos dando o discernimento necessário para que a gente compreenda tanto o que está sendo de bom, para não envaidecer, e aquilo que passamos de provação, para entender e compreender que faz parte do processo de evolução espiritual. Jesus nos abençoe sempre e espero que a palestra tenha sido rápida.